se alguém precisar de ajuda. Bem, vamos lá. Então, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo, em parceria com a DHI. Nesse webinar, a gente vai abordar os impactos ambientais gerados por atividades de dragagem e como a gente pode utilizar tecnologias para fazer uma gestão melhor dessas dragagens, reduzindo assim os impactos ambientais. Bem, eu sou o apresentador, sou engenheiro sênior aqui na Hydroinfo, já participei em diversos projetos costeiros e portuários no Brasil e no exterior, muitos deles utilizando ferramentas de modelagem, né, como apoio a esses estudos e projetos. Aqui vocês têm o meu e-mail, então, no caso de dúvidas também, lá no final eu vou apresentar novamente, vou mostrar o e-mail novamente para que vocês, os interessados, enviem perguntas ou se quiserem informações adicionais, é só entrar em contato que a gente responde. Vamos lá. Quais são os tópicos do webinar de hoje? O que são, quais as finalidades, né, e como são realizadas essas operações de dragagem? Quais são os impactos ambientais potenciais dessa atividade de dragagem? Como podemos gerenciar as dragagens para minimizar os impactos? Aqui eu vou falar um pouco sobre uma metodologia de gestão e monitoramento dinâmico de dragagens, que você combina monitoramento online com modelagem para antecipar os impactos e auxiliar na tomada de decisão, né, para você evitar esses impactos. Vamos também cobrir algumas tecnologias, em especial modelos computacionais que vão auxiliar nesse processo, né, nessa gestão, nessa tentativa de reduzir os impactos. Vou mostrar alguns exemplos de aplicação dessas tecnologias. E no final, vou apresentar aqui um estudo de caso de um projeto em que essa metodologia de gestão e monitoramento de dragagens foi aplicada pelos nossos parceiros na DHI para um terminal da Vale, lá na Malásia. Então, aqui é um webinar que vai ter uma duração, uma apresentação de espera de 30 a 40 minutos, depois um espaço para perguntas no final. Para aqueles que desejarem fazer perguntas, tem um botão específico para isso, que é de Q e A. Então, cliquem nesse botão e façam as suas perguntas aí ao final da apresentação, ok? Então, o que é atividade de dragagem? Para que ela é utilizada, né? E como são realizadas essas dragagens? Em linhas gerais, a dragagem ela consiste em uma atividade de escavação do fundo de um corpo d'água, seja mar, rio, lago, um reservatório, com a finalidade, pode ter várias finalidades, mas talvez uma das principais ou mais conhecidas é o aumento ou manutenção de profundidades em áreas portuárias. E hoje em dia isso está, digamos, em voga, considerando aí a necessidade dos terminais portuários em se adaptar às embarcações que estão cada vez maiores, né? Então isso requer você dragar a canal de acesso, bacia portuária para atender essas novas embarcações. Outra finalidade são os aterros, e um exemplo são os engordamentos ou alargamentos de praia, com a finalidade de você ganhar uma faixa de areia e melhorar a qualidade dessa praia. Outra finalidade é mineração de areia,
E aí, no caso, né, uma jazida, por exemplo, para alimentar o alargamento da praia, ela, ela tem essa... Né, você pode utilizar uma atividade de dragagem para extrair essa areia dessa jazida. Dragagem pode ser utilizada também como suporte à construção, instalação de estruturas, por exemplo, um emissário submarino, ou, por exemplo, uma operação de dragagem para fazer alguma escavação para construção de algum pilar de uma ponte, por exemplo. Existem casos em que a dragagem ela tem a finalidade de você retirar um sedimento contaminado, seja, por exemplo, o metal pesado ou às vezes um sedimento com excesso de fósforo que esteja causando eutrofização desse corpo d'água. E também a dragagem pode ter a finalidade de você desobstruir algum corpo hídrico, um canal, um rio, visando prevenir cheias em casos de eventos extremos, com chuvas que elevem as vazões desses cursos de água e que acabem gerando inundações. Basicamente, existem os dois principais tipos de draga. Claro, em torno desses dois tipos existem variações ou combinações também, mas basicamente são dois tipos, dragas mecânicas e hidráulicas. A primeira especialmente utilizada para remoção de material mais consolidado, né, que é através de uma aplicação direta da força mecânica. Alguns exemplos são escavadeiras, essas dragas de alcatruzes. E as dragas hidráulicas, quando você necessita remover um material que é pouco consolidado. E aí você, na verdade, transporta ele na forma de uma lama líquida, né? Ou seja, o sedimento misturado com água. E aí a gente tem também outros exemplos de dragas, de sucção com desagregadores, dragas autotransportadoras também, ou seja, com cisternas para transportar esse sedimento dragado. E quais são os impactos potenciais da dragagem? Bem, o primeiro que a gente pode listar aqui é a perda de recifes de coral pela remoção ou soterramento desse coral. Então, no caso, o primeiro impacto pode-se dizer que ele é um impacto direto pela ação mecânica da draga, e o outro pode ser gerado pelo sedimento que é colocado em suspensão e que depois ele se deposita sobre esses corais, podendo soterrá-los. O outro impacto é o aumento da turbidez da água, das taxas de sedimentação, ou seja, uma vez que você eleva as concentrações de sedimento em suspensão, você acaba diminuindo a penetração de luz, aí afeta a fotossíntese da vegetação do fundo. Também esse sedimento em suspensão ele pode reduzir a eficiência da alimentação de alguns organismos, então levando ao estresse, mortalidade desses organismos. Você pode ter mudanças no regime de troca de água ou erosão devido à mudança do regime de corrente. Então, por exemplo, dependendo da configuração do projeto, do porte dessa atividade de dragagem, você às vezes pode ter aquele aprofundamento, ele pode gerar um efeito local, uma redução de corrente, uma alteração das correntes localmente, às vezes sem gerar grandes impactos, mas pode-se ter também problemas maiores, por exemplo, se for uma dragagem numa entrada de um estuário, eu posso alterar, por exemplo, a cunha salina, consequentemente, eu posso favorecer a entrada da maré, alterando padrões de salinidade no interior e, consequentemente, eu afeto vegetação, manguezais, organismos que vivem no interior desse estuário. E esses impactos eles podem ser de curto ou longo prazo, podem ser permanentes, podem ser temporários.
Então, quando a gente fala de, por exemplo, a elevar a turbidez, ela normalmente, essa elevação da turbidez, ela vai acontecer durante a operação da dragagem. Já um problema desse que eu mencionei, por exemplo, de um aprofundamento ao longo de um canal, uma entrada de um estuário, ele vai afetar as trocas de massa de água, né? Ou seja, essa cunha salina, e pode alterar de forma permanente o padrão de salinidade no interior do estuário. Então, os impactos eles são variáveis. Os impactos que eu mencionei aqui, eles podem ser estão resumidos aí nessa figura, onde a gente vê aí aqui à esquerda, por exemplo, o que seria o impacto direto da ação mecânica da draga, né, tanto alterando o padrão da corrente, como danificando o coral, o organismo que tá localizado naquela região onde a draga está atuando. Aquele sedimento que é colocado em suspensão, ele pode se depositar e, claro, o material mais fino ele permanece por mais tempo na coluna d'água, vai afetar a turbidez e aí, consequentemente, a penetração de luz. E esse material mais fino ele tende a permanecer por mais tempo, né? Dias, até se encontrar condições aí que favoreçam a sua deposição. E o sedimento mais grosseiro ele tende a se depositar em regiões mais próximas do local da dragagem, e aí afetando organismos que podem estar corais ou outros organismos localizados próximos da draga. Então, e quais são essas fontes de sedimento numa operação de dragagem? Se a gente olhar para essa imagem aqui, que ilustra uma draga, uma hopper, né, autotransportadora, a gente pode identificar 4 fontes principais, digamos, de sedimentos. Um é a própria cabeça da draga, né, que ela desagrega esse material de fundo para depois ser sugado para o interior da draga. Então, esse processo de desagregação na cabeça da draga ele vai gerar uma ressuspensão desse material. Indicado aqui pelo número 2, eu tenho o próprio jato gerado pela propulsão da draga, né, pela hélice da draga. Então, esse jato ele tem velocidades, a depender claro, da propulsão, da distância entre a hélice e o leito. Você pode gerar tensões no fundo capazes de erodir esse material, esse sedimento de fundo, e colocá-lo em suspensão. Indicado pelo número 3 é a estrutura de overflow, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas que seria o extravasamento do material que vai sendo acumulado na cisterna, então formado principalmente por sedimento fino. Então ele também gera plumas de sedimento. E indicado pelo número 4 aqui seriam os vazamentos que acontecem na porta da cisterna, no fundo da embarcação. Então aqui, né, em linhas gerais, aí são as 4 fontes de sedimentos de uma draga como essa, né, uma draga hopper. E como podemos gerenciar as dragagens para minimizar os impactos ambientais gerados por elas? Para a gente minimizar esses impactos, a gente tem que identificar medidas de mitigação que ataquem esse problema. Então, a gente tem aqui, digamos, alguns exemplos, né, de medidas de mitigação que podem atuar na fonte, ou seja, onde eu estou gerando os meus sedimentos. Então, alguns exemplos de medidas que podem auxiliar no controle do sedimento despejado são as válvulas verdes, né, que utilizadas na estrutura de overflow, né, de transbordamento. Outras medidas são janelas ambientais, ou janelas operacionais, onde eu controlo o despejo desse sedimento para que ele ocorra em determinadas condições ambientais ou condições de correntes.
Outra medida pode ser a própria realocação da draga, ou seja, se eu estou gerando um determinado impacto naquele determinado local, eu posso, de repente, para tentar diminuir aquele impacto, fazer realocar essa draga para outra região, de modo a evitar o impacto naquela determinada área. Eu tenho medidas também de mitigação no ambiente, né? E uma delas são as cortinas de turbidez, que impedem a passagem do sedimento que é colocado em suspensão para uma determinada região. Né? Você protege alguma região ambientalmente sensível através da colocação dessas cortinas. Claro que a aplicação delas depende de uma série de condições, né? A extensão dessa dragagem, intensidade das correntes. Então, a utilização dessa medida ela tem que ser avaliada caso a caso. E uma outra medida que aí é quando você não conseguiu mitigar o impacto, aquele impacto na fonte, né, ou no ambiente, que seria o último caso, realocar esses corais para uma outra região fora desses impactos. Então, se você tiver uma gestão adequada, você consegue minimizar esses impactos, sejam eles curto, longo prazo, permanentes ou temporários, e ainda evitar interrupções das operações de dragagem. Ou seja, você consegue, de uma certa forma, otimizar, minimizando o impacto e sem afetar de forma significativa a operação. Então, hoje em dia o que se vê existem esses programas ou planos de monitoramento, né, gestão e monitoramento da dragagem, que na maioria dos casos envolve o monitoramento em tempo real da pluma de sedimentos. Então você monitora a corrente, monitora sedimento em suspensão, eventualmente monitora também alguns receptores, ou seja, ambientes sensíveis. A limitação desse tipo de método é que o monitoramento ele vai te dar informações pontuais, né? Ou seja, a informação naquele local onde está ocorrendo o monitoramento. E a outra limitação é que você, na verdade, quando existe o impacto, ele já aconteceu, né? Porque na hora que você monitorou, identificou que uma determinada, por exemplo, a concentração ultrapassou um determinado limite, que era o critério adotado, ele já aconteceu, né? Você não consegue, vai tomar essa ação já de forma tardia, né? Então, uma forma digamos, de tornar mais eficiente esse plano de gestão é fazê-lo de forma dinâmica. E aí existem metodologias em que você, claro, combina monitoramento ambiental com modelos em modo de previsão, que permitem você prever essa pluma de sedimentos, né? Então, com isso, você tem uma visão geral, né, do espaço e no tempo dessa pluma de sedimentos. Então, consegue já prever, antecipar esses impactos, né, em áreas ambientalmente sensíveis. Você consegue possibilita identificar a causa e efeito do aumento da turbidez em uma determinada localidade. Você isola os impactos. Então, por exemplo, se eu tenho um rio próximo que também aporta sedimentos naquela região, às vezes é difícil, né? Você monitora e você não sabe exatamente se aquela concentração de sedimento que está sendo monitorada ali, ela é do rio ou se ela é da atividade de dragagem. E com a utilização de modelos, você consegue separar os impactos, né? Ou seja, os processos naturais com aquilo que de fato está sendo gerado pela dragagem. E, claro, como parte dessa metodologia, você também gera documentação para atender órgãos reguladores, né? E essa metodologia, na verdade, ela não é nenhuma novidade, né? Inclusive, ela é disponível nessas recomendações da PIANC. Então, na verdade, esse documento foi gerado aí contou com a contribuição de diversas instituições relevantes, inclusive profissionais da DHI com experiência em operações de dragagem, na avaliação dos impactos. Então, inclusive, quem tiver interesse
conhecer essa documentação, mas facilmente você consegue ela na internet, mas aqueles que não conseguirem, eu também tenho um arquivo PDF e posso disponibilizar. Então, em resumo, o que consiste esse plano, né, de gestão e monitoramento dinâmico da dragagem? Na verdade, é um conceito que você monitora e retroalimenta o seu plano. Então, e aí você faz uma gestão proativa, né? Então, quais são as vantagens? O que está relacionado? Você faz primeiro, tem um controle do despejo. Isso forma o primeiro nível de controle dos impactos, né? Então, você, aplicando soluções como válvulas verdes, janelas de operação, né? Ou seria um overflow planejado, você já consegue tomar as primeiras medidas para minimizar esses impactos. Depois, através de modelagem, você consegue ter uma previsão desses impactos através né, ele vai fornecer uma visão espacial e temporal da pluma de sedimentos, e ele acaba preenchendo as lacunas que o monitoramento convencional né, está limitado, né? Ou seja, os espaços onde você não consegue monitorar com um modelo você consegue alcançar, além dele poder você permitir separar esses impactos, né, do que seria uma contribuição natural e o que é a contribuição da dragagem. Através desses resultados você consegue aplica esses limites de tolerância, né, para tomar as ações. Então esses limites de tolerância eles são continuamente atualizados. Então eu posso durante esse processo identificar que as minhas concentrações estão, por exemplo, ultrapassando um determinado limite e rever lá no início qual é o limite de despejo que eu estou aplicando, né? Então, um limite de despejo inicialmente considerado, ele pode ser revisto caso os impactos se mostrem significativos, né? Então, por isso que a gente chama de uma retroalimentação desse processo. E aí, ao fim do ciclo, você tem os resultados de monitoramento online que eles vão auxiliar, confirmar aquilo que se previu, que se está modelando, e também fornecer informações para que você valide também o seu modelo, né? Então, essa abordagem ela permite uma gestão adaptativa, né, da dragagem, buscando reduzir os impactos ambientais sem prejudicar ou prejudicando o mínimo possível a operação da dragagem. Então, aqui a sequência aqui desse ciclo. Antes da gente, né, de apresentar o estudo de caso em que essa metodologia que eu mencionei agora foi aplicada, eu vou passar por algumas tecnologias disponíveis utilizando modelos computacionais. Essas tecnologias elas podem ser inseridas dentro desse plano de dragagem, né? Uma vez que eu utilizo modelos como suporte a essa gestão da dragagem, quanto melhor esses modelos representarem esses processos físicos associados à dragagem, melhor, né? Então, essas tecnologias elas também podem ser utilizadas com essa finalidade. Então, vamos tomando aqui um exemplo, né, do overflow de uma draga hopper, né? Então, o que vocês veem nessa imagem aqui é a cisterna da draga recebendo essa lama de sedimentos, né? Ou seja, sedimento que é dragado, bombeado para a cisterna da draga. E o que acontece? Na figura da direita aqui, as duas imagens da direita, você vê, o processo é o seguinte: você vai dragando esse sedimento junto com água, ele vai ocupando o volume da cisterna, o material, o sedimento, né, mais grosseiro, ele acaba se depositando no fundo da cisterna, e o que fica mais na superfície é uma água que, evidentemente, ela tem aquele material mais fino que não se deposita, né, ou que demora mais tempo para se depositar, ele acaba ficando em suspensão. E aí existe uma estrutura de overflow, que é indicada aqui nesse tubo azul, na imagem superior, né?
Então, quando o nível da água atinge o limite superior dessa estrutura, acontece o extravasamento, e aí o que vocês veem na figura de baixo é uma pluma de sedimento, ou seja, aquela água que extravasa, ela carrega com ela o sedimento fino que fica ali em suspensão na cisterna. Então, o que acontece? Essa estrutura de overflow, ela tem acontece um problema, que é quando essa lama ela deixa a cisterna da draga, através dessa estrutura de overflow, muitas vezes tem um volume significativo de ar que é arrastado para a estrutura. Isso pela própria turbulência gerada nessa entrada dessa água para a estrutura de overflow. Então, o que acontece? Os processos eles relacionados aos sedimentos no campo próximo, ou seja, naquele momento inicial em que a pluma, aquela lama ou aquela água, ela sai da estrutura de overflow e vai e chega na água, né, na água do mar ou do rio, enfim, do ambiente que está sendo dragado. Muitas vezes ele é relevante conhecer esse campo próximo, porque ele é que vai definir depois como é que vai ser o comportamento da pluma do sedimento no ambiente no campo afastado, né? O campo afastado é aquela fase da pluma em que ela deixa de ter a influência do jato inicial, quando essa pluma sai da estrutura de overflow, e o comportamento dela passa a ser governado pelas correntes do ambiente. Então, se eu não resolver bem o meu campo próximo, eu acabo não resolvendo direito o comportamento da pluma do sedimento no campo afastado. E o que acontece? Uma vez que esse sedimento ele sai descarregado da estrutura de overflow, o ar que se aprisiona dentro ele tende a segregar a pluma pela flutuabilidade dessas bolhas, de aumento das bolhas, tal, e tende a jogar esse sedimento para a superfície. Então você tem uma dispersão de sedimento maior devido a esse processo esse entranhamento de ar dentro da estrutura do overflow. Então quando você utiliza essas válvulas verdes, elas são utilizadas com a finalidade de diminuir esse entranhamento de ar. Então, você consegue, através de modelagem computacional, utilizando CFD, simular a eficiência dessa válvula verde para diminuir esse entranhamento. Então, ou seja, é uma ferramenta de modelagem sendo utilizada para melhorar o desenho, né, ou a estrutura do overflow, para diminuir a dispersão dessa pluma, né? Então, aqui é um exemplo de como essa ferramenta pode ser utilizada. E, bem, como eu falei antes, então, é muito importante a gente representar bem esse jato inicial, né, que seria esse campo próximo da pluma, para que depois você consiga representar como é que essa pluma vai ser dispersa no ambiente pelo efeito de marés, as correntes costeiras, ventos, enfim, né, vazões, correntes geradas pelo rio, ou seja, as correntes, o ambiente, né? Então tem esse gasto, né, um esforço para tentar representar o comportamento dessa pluma no campo próximo. Então aqui vou mostrar para vocês um exemplo de uma simulação ilustrando justamente a dispersão da pluma de sedimentos no campo próximo. Isso aqui seria representando uma vez que a cisterna, o fundo da draga se abre e aquele sedimento ele se desloca em direção ao fundo, né? Então, existem modelos que resolvem, não é qualquer tipo de modelo que resolve esse processo, ele tem que ser capaz de representar essas acelerações verticais que acontecem pela essa massa de sedimento que cai, né? Na verdade, isso acaba gerando um escoamento de um fluido mais denso porque ele tem uma concentração de sedimento em suspensão. Então, um modelo que resolve isso, por exemplo, é o modelo o Mike 3, com a formulação não hidrostática, que é o modelo da DHI, que a gente utiliza. Ele é um modelo capaz de resolver esse processo.
Então, seguindo adiante, uma outra medida de mitigação é a aplicação de cortinas de turbidez, né? Então, para quem não conhece, essas cortinas, você pode posicioná-las de modo a evitar que aquele sedimento que é colocado em suspensão pela operação de dragagem, ele atinja um determinado local. E aí você pode utilizar o modelo computacional para dimensionar e otimizar o layout dessas cortinas. Então, aqui, por exemplo, nas imagens da esquerda, vocês enxergam aqui 4, digamos, cenários, onde eu tenho aqui a minha cortina de turbidez, indicada onde está o sensor. Então, esse primeiro cenário da imagem superior da esquerda ilustra uma situação com a presença da cortina. O da direita, superior direita, uma situação sem a presença de cortina. E as duas imagens abaixo, elas ilustram uma situação em que, por exemplo, a cortina sofreu algum tipo de dano e permitiu, ou seja, teve a sua eficiência reduzida em 25% ou reduzida pela metade. E aí você vê, né, como é que é o efeito disso sobre as concentrações de sedimento. Essa região que está indicada aqui, achurada em azul, é uma região ambientalmente sensível, que é justamente a região que se deseja proteger. Então, você pode usar o modelo com essa finalidade, para te auxiliar a posicionar essas cortinas de turbidez. E aqui você tem uma animação ilustrando justamente, aqui no caso, a simulação com a presença da cortina de turbidez. Então, modelos, avançando aqui, os modelos também podem ser utilizados para a gente avaliar o efeito do propulsor, o jato gerado pela propulsão da embarcação, sobre o fundo. Então, aqui a gente avançando aqui, a gente pode utilizar, claro, a gente tem que resolver esse processo também em duas fases, porque eu tenho o meu jato inicial gerado pela propulsão, que seria, eu tenho que resolver esse campo próximo, né? Como é que seria o comportamento desse jato próximo da hélice. E depois eu posso utilizar modelos hidrodinâmicos para resolver esse jato no campo afastado. Então, o que vocês veem aqui nessa imagem aqui à direita, justamente que seria um mapa das tensões de atrito no fundo geradas pelo jato de uma hélice de embarcação. E aí, claro, você confrontando o valor da tensão gerada pelo jato com a tensão crítica para remover, ressuspender esse sedimento do leito, você consegue avaliar se existe, né, a possibilidade e quanto seria a ressuspensão gerada pela propulsão da embarcação. Então, bem, a tecnologia que aí isso aqui justamente ela resume, né, ou seja, combina todas essas tecnologias juntas, ou seja, monitoramento através da DCP, turbidímetros, GPS que indica a posição da embarcação, você combinando isso com modelos computacionais e colocando essas informações nas nuvens, você tem uma ferramenta poderosa para monitorar de forma operacional a pluma de sedimentos. E isso tudo pode ser disponibilizado através de internet, intranet, aplicativo de celular, para que você tenha acesso à informação a tempo de tomar a decisão. E aqui eu tenho uma animação que mostra, que simula um ciclo completo da operação da draga, ou seja, aí onde o ponto se localiza é a draga, dragando, né, na região lá dentro do estuário, e depois se deslocando até a área de bota fora e fazendo o despejo.
Então, aqui você tem uma série de, na verdade, de modelos sendo aplicados, ou seja, como base é um modelo hidrodinâmico, que vai simular as correntes no estuário, nessa região costeira. Tem um modelo de transporte de sedimentos, que vai simular esses processos de transporte, né, de deposição, ressuspensão do sedimento. E aqui tem um modelo de agente que justamente simula o deslocamento dessa draga, que é um modelo ABM, um modelo baseado em agente. Então, a gente consegue levar a representação desses processos relacionados à dragagem num nível, elevar a complexidade e representar muito bem esses processos através dos modelos disponíveis. Então, para encerrar a apresentação, eu vou passar aqui pelo estudo de caso. Esse estudo de caso, ele como eu mencionei, um projeto em que foi aplicada aquela metodologia de gestão e monitoramento dinâmico da dragagem. Foi um trabalho desenvolvido pelos nossos parceiros da BHI, e o cliente foi a mineradora Vale, né, o terminal da Vale na Malásia. Então, o que consistiu esse projeto? Foi um projeto de uma construção de um terminal para receber aço bruto do Brasil para ser processado e distribuído na Ásia. Foi um investimento de 1,4 bilhões de dólares. E foi construído um pier de quase 2 quilômetros de extensão para receber navios Valemax, de 400 mil toneladas, para operar para tornar esse terminal pronto para receber esse tipo de embarcação. Foi necessário fazer uma dragagem no canal de acesso, na profundidade de 25 metros, um canal de 3 quilômetros de extensão e 300 de largura. O material dragado ele foi despejado numa região offshore, indicada nesse mapa que vocês veem aqui ao lado. E a atividade, a dragagem prevista para ocorrer inicialmente 8 semanas, mas ela aconteceu em 6 semanas. Aqui vocês têm algumas imagens desse projeto. E aqui a draga que executou o serviço. E o que acontece? Durante o estudo de impacto ambiental, foram identificados alguns impactos desse projeto, entre eles a mudança no regime de ondas e correntes, não unicamente relacionados à dragagem, mas às estruturas do terminal. Foi identificado também um potencial impacto da construção do pier sobre a linha da costa, impacto relacionado à sedimentação no canal, e também identificou-se que a pluma de sedimentos gerada durante a operação de dragagem ela poderia atingir algumas áreas ambientalmente sensíveis, tais como áreas de pesca, aquicultura, recife de corais, e também elevar a turbidez em áreas de resort, né, famosos na região. E o que acontece? Esse EIA ele tinha algumas limitações. Então, ele foi desenvolvido com base em algumas informações preliminares que não se conhecia na época da elaboração do EIA, né, tais como desconhecimento da metodologia de dragagem e dessas taxas de áreas, né, de produção, de conhecimento do ciclo de operação, do tipo de draga, da duração desses ciclos, de conhecimento das propriedades do sedimento despejado, né, que não se conhecia, e muitas dessas informações você só consegue saber, de fato, como é que aquele sedimento dragado vai se comportar na coluna d'água depois que ocorreu a dragagem, que aquele sedimento ele foi desagregado, colocado em suspensão. Então, você, de fato, acaba conhecendo a característica daquele sedimento, ou como ele vai se comportar no ambiente depois do início das dragagens, né? Então, e também a própria variabilidade das correntes no ambiente, elas não, devido a essa variabilidade, você não tinha na época do EIA uma visão completa de como é que ela poderia influenciar a atividade. Então, existia uma série de incertezas, os dados de entrada do método,
e por isso acabou levando um enfoque conservador, né? Aplicou-se um enfoque conservador durante o EIA e, consequentemente, o resultado foi conservador, né? Então, assumiu-se maior concentração de finos, uma taxa de produção maior, né? Ou seja, a mais crítica possível, a taxa de overflow também foi superestimada. Então, no final, o que se teve foi um impacto desse sedimento de dragagem maior do que o esperado na realidade, né? Então, para resolver essas limitações, né, do EIA, a Vale acabou solicitando para a DHI que se desenvolvesse um programa dinâmico de gestão ambiental da dragagem. E quais foram essas componentes desse programa de gestão? Então, claro, passou pelo controle e reavaliação dos limites de despejo, né, para você controlar, reduzir os volumes lançados no ambiente, seja através de utilização de válvula verde, definição de janelas ambientais, né, em que o overflow era permitido. Consistiu também no monitoramento da pluma através da instalação de DCPs para medição de correntes, turbidímetros, também, né, o monitoramento através da modelagem de Hindcast. Então, essas informações de monitoramento foram importantes para você confirmar que aquele limite que você estava sendo, os limites aplicados já estavam funcionando, forneceu dados para você validar os modelos também. E um modelo de previsão da pluma de dragagem também foi utilizado para antecipar essas dragagens e auxiliar na tomada de decisão. Então, com isso, no final, você teve uma atualização desses limites de despejo e otimizou a operação, né, de modo a minimizar os impactos, evitando impactar de forma significativa a operação de dragagem. E como parte desse programa de gestão, é importante definir esses gatilhos, né? Então, aqui, de forma bem simplificada, bem geral, eu apresento aqui alguns gatilhos que foram utilizados. Para cada gatilho foram aplicados diferentes níveis associados ao grau do impacto gerado. Então, em resumo, foram aplicados gatilhos relacionados ao volume de despejo e para as concentrações de sedimento e suspensão que foram determinadas através da modelagem e monitoramento. Se tiver um interesse em conhecer mais sobre esses gatilhos, esses níveis, depois eu posso enviar material que descreve, inclusive artigos foram publicados também em congressos que descrevem essa metodologia, os gatilhos utilizados durante esse trabalho. Então, aqui os resultados dessa abordagem, dessa metodologia que foi aplicada, então se viu que foi, de fato, conseguiu-se reduzir os impactos, né? O que vocês veem na imagem que eu tenho aqui são resultados da previsão do modelo e mostram a ocorrência, em porcentagem de tempo, de concentrações de sedimento de suspensão acima de 10 miligramas por litro. A imagem da esquerda mostra um resultado que seria de operação contínua, né? Sem você definir janelas de operação, por exemplo, para overflow da draga. E a imagem da direita é o impacto gerado considerando um controle da operação, né? A gente vê realmente que a extensão foi bem reduzida. E, ao contrário do que se possa imaginar, na verdade, conseguiu-se, de fato, otimizar, né? Ou seja, reduzir os impactos sem atrapalhar a operação da draga. Então, essa operação da dragagem lá nesse terminal da Vale, inclusive, ele foi premiado com um recorde, né, no livro dos Guinness, uma produção diária de sedimento dragado. E foi, assim, um sucesso em termos da relação do cliente, também com órgãos reguladores, com o dragador. Então, foi um projeto que funcionou muito bem e que os resultados foram bem positivos. Bem, acabou que foram 45 minutos de apresentação.
Então a gente vai abrir aqui para os próximos aí de 5 a 10 minutos para as perguntas. Então quem quiser perguntar tiver alguma pergunta, fique à vontade. Aqui ele pode usar esse botão de Q e A, questions and answers, para fazer as perguntas. Quem quiser também pode, depois eu vou passar o meu e-mail, pode enviar as perguntas diretamente para o meu e-mail. Eu tenho aqui uma primeira pergunta do Marco, aqui, com relação, poderíamos comentar sobre gerir os impactos do ruído da operação? Bem, também pode ser, né, existem ferramentas para isso, a gente consegue, inclusive, a gente abordou um pouco no webinar anterior, sobre a gestão dos impactos de ruído sonoro. Então, existem ferramentas onde você consegue simular o ruído gerado por uma determinada fonte sonora, seja uma draga, seja uma embarcação passante, seja, por exemplo, uma atividade de sísmica, né, os canhões, os airguns gerando ruído. Eu consigo gerar mapas de intensidade para aquela frequência em que o ruído é gerado e confrontar essas intensidades com as faixas de sensibilidade dos organismos que estão presentes naquela região. Então, se eu tenho um determinado peixe, um determinado cetáceo que tem sensibilidade, né, uma determinada faixa, eu posso, né, eu verifico se aquele ruído ele está sendo gerado naquela mesma faixa de frequência, e se aquela intensidade ela pode causar algum tipo de dano naquele organismo. Então, sim, é possível você utilizar e também, claro, os impactos também, da mesma forma que você monitora a atividade de dragagem através de coletas de água, de turbidímetros, você pode colocar hidrofones e monitorar também a sua atividade de dragagem para fazer esse acompanhamento. Tem outra pergunta aqui. Bem, eu espero que eu tenha respondido aqui a primeira pergunta. Tem uma outra pergunta aqui com relação ao resultado do estudo de caso. Teve um corte de 10 miligramas por litro, que é baixo. Saberia dizer qual foi o sedimento dragado em termos de areia, silt e argila? Eu não tenho essa informação aqui, mas eu posso enviar um artigo, também alguma informação e outro, né, documento que talvez traga mais informação sobre o tipo de sedimento que foi gerado. Então, o Alexandre, né, que fez essa pergunta, se puder me mandar um e-mail depois, Alexandre, com o seu contato, eu envio essa documentação em PDF, meio digital, e também verifico se tem algum tipo de... Né, se essa informação ela consta nesses documentos. Ok. Com relação à questão às plumas, além das cortinas, teria algum meio de minimizar eu entendo aqui que seria algum outro método para minimizar, ou seja, evitar o deslocamento de sedimento em direção à área, né, sensível. Bem, eu conheço essas cortinas de turbidez. Claro, qualquer intervenção que você faça que permita, que evite, né, que esse sedimento seja transportado, né, ou seja, que bloqueie esse sedimento em direção àquela área sensível, ela pode ser utilizada. A cortina é uma forma, digamos, simples e barata de se fazer isso. Se você, por exemplo, gerar um jato, né, ou altere as condições hidrodinâmicas para transportar esse sedimento para um outro local, também seria uma alternativa. Agora, de imediato, não consigo pensar em outra opção além das cortinas.
Outra pergunta aqui, como determinar a área de despejo da dragagem em caso de sedimento contaminado? Bem, com relação à área de despejo, eu sei que existem processos de licenciamento, né, para essas áreas de despejo também, que envolve também profundidade, a capacidade de suporte, né, a capacidade desse sedimento, essa capacidade desse local, dessa área de botar fora em receber o sedimento, né? E é claro que se você despejar um sedimento contaminado nessa área de Botafora, você tem que pelo menos investigar, avaliar se não existe a possibilidade desse sedimento contaminado ele estar sendo transportado em direção a uma área ambientalmente sensível. Acho que todo o processo para iniciar uma área de despejo, uma área de Botafora, isso tudo tem que ser avaliado. Tem uma outra pergunta aqui, os modelos de simulação das plumas de dragagem e de despejo costumam rodar com qual tamanho no passo de tempo? Aí isso aqui é uma situação bem variável, assim, porque com relação está relacionado com a resolução da sua malha, se você vai resolver aquele processo utilizando um modelo bidimensional ou tridimensional, e aí, claro, vai ter que avaliar se um modelo bidimensional ele se aplica para aquele determinado caso. Está relacionado também com o tempo de simulação, então se eu quero fazer uma simulação, se eu quero representar eventos de dragagem, ou seja, um ciclo de dragagem, então ele pode ser, né, posso fazer uma simulação mais curta. Agora, se eu quero resolver como é que seria a duração toda daquela dragagem de semanas, então vou precisar fazer uma simulação com uma duração de semanas ou um mês. E aí eu posso ter simulações que podem levar horas a dias de simulação. Então é difícil até dizer como é que é o tempo de duração dessas simulações. Bem, aqui tem outra uma pergunta sobre a questão da cortina de turbidez. Eu tenho um artigo bem interessante em que ele faz uma revisão sobre essas cortinas de turbidez, quando ela pode ser aplicada, que condições, por exemplo, quando eu tenho situações de correntes muito intensas e que cuidados que eu tenho que tomar com relação à ancoragem dessas cortinas. Então, eu posso enviar, o Alexandre que está perguntando aqui, que foi o mesmo que perguntou sobre as características do sedimento. Alexandre, se puder me mandar um e-mail, eu te mando esse material também, um outro arquivo digital, um PDF que eu tenho sobre essa revisão. É um documento bem interessante. Deixa eu ver aqui uma outra... tem tubulações que fazem o despejo guiado em maior profundidade com cortina no entorno da própria boca de despejo também. Bem, aqui eu acho que vai mais do que uma pergunta, talvez um comentário, né? Tubulações que fazem o despejo guiado. Aí é claro que assim, o uso de tubulações vai tudo depender também, né? Se eu estou falando de uma dragagem da distância entre o local que eu estou dragando e o local que eu tenho que despejar. Então, se essas distâncias, né, forem curtas, eu puder fazer isso através de uma tubulação e lançar num local mais afastado também, é uma alternativa que pode ser utilizada. A pergunta aqui sobre se esse nível de monitoramento tem sido aplicado em dragagens no Brasil. Eu não tenho conhecimento de nenhuma aplicação. A gente já foi apresentada proposta para realizar esse tipo de gestão, né? Que seria essa gestão dinâmica, da forma como foi apresentada aqui, mas que ela não foi de fato executada. Mas eu desconheço. Eu já escutei algumas pessoas falando que chama de dragagem adaptativa, né? Que é justamente você ir adaptando, ajustando esses seus limites à medida que a dragagem vai acontecendo, mas eu não sei em que grau, como é que é exatamente esse termo que está se usando em dragagem adaptativa, se ele de fato ele equivale a
essa metodologia que foi apresentada aqui. Deixa eu ver aqui mais uma. Tem mais duas perguntas, vou responder só essas duas perguntas para a gente não avançar muito. Então, aqui, com relação, em caso de atividade de dragagem, que utilizem bota espera diques em terreno para sedimentos. Em casos de atividade de dragagem que utiliza bota espera diques em terreno para sedimentos, há o risco de alteração do padrão de qualidade em águas subterrâneas. Bem, aqui foge um pouco da minha área, mas eu entendo que, por exemplo, a gente escuta essas dragagens de sedimentos contaminados e que você utiliza esses tubos de geotexto para confinar esses sedimentos, depois utilizado em aterros ou em terra. Então, eu entendo o seguinte: se esse material, se esse sedimento que foi a disposição dele aconteceu em terra, né? Seja no dique, ou seja, numa área controlada, se ele for contaminado, existe a possibilidade de você contaminar também esse solo. Mas eu prefiro não avançar muito nessa resposta, porque também não é a minha área de especialidade. Tem uma a última pergunta aqui, por favor, com relação à modelagem do campo próximo para a pluma de overflow, qual foi o modelo utilizado? Aquela animação que eu mostrei, claro, existem modelos de CFD que fazem simulações mais, aqueles Volume of Fluid, né, VOF, que você consegue simular com maior detalhe a pluma de sedimento no campo próximo, mas naquele exemplo que eu mostrei, aquela animação que eu mostrei, aquela simulação foi feita através do Mike 3, que é o modelo hidrodinâmico da DHI, porém a versão nova, que é o modelo não hidrostático, ou seja, né, os modelos hidrodinâmicos, vamos chamar, usualmente utilizados para simulações de escoamentos de corpos d'água naturais e tal, eles têm a aproximação hidrostática, né? Então, nesses modelos, você despreza ou assume que as acelerações no plano horizontal elas são muito maiores do que as acelerações do fluido no plano vertical. Já nos modelos não hidrostáticos, você não tem essa limitação. Então, para casos como esse, que você tem, né, acelerações ou deslocamentos de massa d'água relevantes no eixo vertical, aí utilizar um modelo não hidrostático ele é importante. Então, essa ferramenta foi, resumindo, o Mike 3 não hidrostático. Bem, eu vi aqui, teve uma última pergunta com relação à apresentação. Para aqueles que têm interesse, podem me mandar uma mensagem, um e-mail, e a gente verifica aqui o que pode ser disponibilizado da apresentação para ser enviado para vocês. Ok? Então, só para a gente fechar aqui, a gente tem um próximo webinar com data ainda para ser definida, que é um webinar de resiliência costeira, ou tecnologias para planejar e se preparar contra inundações costeiras. Foi um webinar até que recentemente o nosso parceiro DHI ofereceu, então a ideia é a gente apresentá-lo aqui também. Então, em breve a gente divulga a data. E, bem, eu quero agradecer a participação de todos. Para quem quiser mais informações, para aqueles que eu fiquei devendo alguma resposta, documento, alguma coisa, por favor, fique à vontade para me escrever nesse e-mail abaixo. A HydroInfo é a representante do software da DHI aqui no Brasil, então, se quiserem alguma informação específica sobre algum desses modelos que eu apresentei, software, pode nos contactar. Então, eu agradeço e espero vocês no próximo webinar.